livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, o versículo de número 10 e o versículo de número 20. Os irmãos que vão estar distribuindo ceia, servindo a ser o irmão Anderson, o irmão Paulo, o irmão Oséia, o irmão Luiz e o irmão Edson Leite. Só não foi colocado aqui quem vai segurar o microfone. Depois vocês decidem entre vocês, na hora que for lavar as mãos, quem vai segurar o microfone. Amém, irmãos? Os irmãos encontraram Êxodo, capítulo de número 10, e o versículo 10, e o 19 e o 20, que nos diz assim. Vamos ler o versículo 9 do capítulo 3 de Êxodo, que nos diz assim: e agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que livres do Egito o meu povo. Versículo 19 e o 20 diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. Êxodo capítulo 3, versículo 19 e o 20, que eu acabei de ler. Não, eu li o primeiro, eu li o 9 e o 10. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. E meu muito obrigado. Nós vemos dentro da palavra de Deus que a libertação do povo de Israel, quando o Senhor começou a mover as situações para que o povo de Israel fosse liberto do Egito, para que o povo pudesse ir para a terra prometida, aonde Deus já havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, que aquela terra seria dos seus descendentes. Eu quero trazer um tema, irmãos, para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, para trazer para os irmãos nesse culto de ceia, sobre o cordeiro e a serpente. Quando nós observamos que o cordeiro e a serpente estavam juntos nessa batalha, nessa luta para a libertação do povo de Israel. E quando nós vamos fazer uma análise propriamente dito no animal chamado cordeiro, ele tem um antídoto no seu próprio sangue, que ele neutraliza o veneno da serpente real. Ele pode ser ferido por uma serpente, por uma cobra venenosa, vai inchar por um momento, mas ele não vai morrer, porque o sangue dele vai liberar algo que vai neutralizar aquele veneno da serpente. Então nós vemos que, falando do próprio animal, é algo muito interessante. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, trazendo no Filho de Deus a simbologia do cordeiro e muitas coisas falando a respeito do cordeiro, nós vemos que dentro desta história de libertação do povo de Israel, quando Deus chama Moisés para ir até o Egito, Deus fala: bem, te enviarei ao Egito para libertar a Faraó,
para libertar o meu povo da escravidão. Veja que era como se Deus dissesse, Moisés estava assim na distância ali de onde está o irmão Lídio, e aqui é onde que eu estou, estava Deus. Deus disse para ele, vem aqui e eu vou te enviar a Faraó. Nós vamos junto lá a Faraó para libertar o meu povo. Veja que era o povo de Deus. Então nós já vemos aqui, irmãos, algo muito interessante, que Deus ele tem algo grande para fazer na terra, mas Ele conta com o homem, Ele conta comigo, Ele conta com você. Então nós vemos que dentro desta visão em que Deus, Ele poderia dar uma palavra, uma ordem, enviar um anjo, enviar um querubim, para libertar o povo dele do Egito, mas não, Ele preferiu enviar Moisés. E quando ele envia Moisés, Moisés reluta, fala que era gago, que não sabia falar e assim por diante. Mas Deus fala, olha, quem fez o que fala e quem fez o mudo sou eu. Então eu sei que o seu irmão Arão fala muito bem, e ele será por profeta e você será por Deus. Você falará a ele e ele falará a Faraó. Então nós vemos que Deus, olhando assim na insignificância de Moisés, Moisés não tinha assim nenhum vigor em si mesmo para dizer eu vou lá libertar por minhas habilidades. Não, era pelo poder de Deus, pela virtude de Deus, era Deus agindo na vida de Moisés para libertar o povo. A capacidade não estava em Moisés. Então nós vemos que a capacidade, meu irmão, não está em nós, a capacidade não está na nossa aparência, não está na nossa fala. Imagina, se a capacidade fosse, irmãos, de nós não estaríamos aqui, porque somos incapazes, mas Deus é capaz. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode, Ele faz, Ele age, e nós vemos que dentro deste entendimento, desta orientação, dessa introdução nessa mensagem, eu quero dizer que o cordeiro e a serpente era uma batalha, estava uma batalha eminente, já travada espiritualmente, mas o cordeiro de Deus já estava agindo a favor do povo. O Cordeiro de Deus, na pré-existência, já estava movendo a favor do povo de Israel para neutralizar a serpente chamada dragão, o diabo, para que o povo de Israel pudesse ser liberto. E quando nós observamos que Deus, aonde nós lemos no versículo 19 e no versículo de número 20, Deus já sabia que Faraó não deixaria Israel sair do Egito facilmente. Era somente por uma mão forte, uma mão poderosa. Eu quero aqui aplicar, irmãos, na minha vida e também na tua vida nesta noite, que entenda que Deus sabe que não é fácil para mim e para você viver em santidade na presença dEle. Deus tem esse conhecimento. Deus sabe que Faraó simboliza o diabo. O diabo não vai deixar nós em paz nessa terra, mas para isso o Cordeiro de Deus veio para neutralizar a força do diabo e nos dar vitória sobre o pecado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Não é fácil, meu irmão, mas se torna fácil quando está debaixo da graça, quando está debaixo da potente mão de Deus, porque o apóstolo Tiago ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Deus os exaltará. Há tempo certo para todas as coisas, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de rir, há tempo até de morrer, mas é tempo também de viver. Então esse é o tempo que Deus reservou para você viver com alegria, adorando e exaltando
presente. Aleluia. Todas as vezes que o cordeiro se manifesta, que a serpente se manifesta, o cordeiro está presente. Nós vemos dentro da história quando pela primeira vez que a serpente se manifestou, foi para tirar o homem da presença de Deus. Aonde lá no jardim do Éden, quando ele induziu a Eva a pecar, a transgredir, a desobedecer a Deus, ele afastou, ele personificou na serpente e conversou com Eva ali no jardim, e eles acabaram transgredindo. E quando foi pela viração do dia, Deus aparece no jardim para conversar com Adão, mas Adão já não estava mais no lugar da comunhão, porque a serpente já havia tirado Adão da comunhão com Deus, já havia afastado, já havia levado Adão para o mundo de treva, para uma escuridão espiritual. O medo, o pavor havia tomado conta da vida de Adão. E Deus chama Adão: onde você está? Adão fala: eu estou aqui, eu sabia que eu estava nu, por isso eu escondi. Mas Deus não vai brigar com Adão porque ele estava nu. Ele diz: quem te mostrou que você estava nu? Você comeu do fruto que eu pedi para você não comer, né, Adão? Agora você enxergou que está nu. Mas uma coisa, eu vou vestir você. E sacrificou um animal, porque foi feito de pele para vestir Adão e Eva. E provavelmente foi um cordeiro que morreu para que Adão e Eva foi vestido. A veste que nos traz a paz com Deus, ela é a morte do Filho de Deus, para que eu e você pudesse ser vestido de santidade. Aleluia. O cordeiro se manifestou para trazer paz com o homem e Deus novamente, para vestir o homem. O homem estava fora da glória de Deus, foi destituído da glória de Deus, mas ali no jardim do Éden, para que ele não ficasse nu, precisou de morrer um cordeiro. Quando vem a provação, muitas das vezes a provação chega, e quando a provação chega, ela chega tão forte que até os crentes fiéis ficam um pouco confusos. Quando a provação chegou para Abraão, eu quero caminhar um pouquinho, não vou me deter muito lá no Éden, porque temos que caminhar, e o relógio é tic-tac, vai para frente. Então também tem que ir para frente. Abraão, Deus chegou para Abraão e disse: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Irmão, uma provação forte para o nosso pai na fé. Se você olhar no contexto da história, os deuses daquelas outras nações que não era Deus, era o próprio inimigo que estava por trás dos outros deuses. Eles aceitavam sacrifício humano. Mas agora o próprio
para Abraão o seu filho Isaque, para ser oferecido no Monte Moriá, em sacrifício a ele. Veja que eu posso fazer algumas conjecturas, que Abraão ficou até um pouco em dúvida no começo, o que é isso? Que coisas terríveis que Deus está me pedindo, sacrificar o meu filho. Mas ele teve o discernimento que era Deus que estava falando e rumou ao Monte Moriá. Ainda não sabia qual daquelas colinas que ele iria oferecer, porque o Monte Moriá é uma cordilheira de monte. Aí Deus iria mostrar para ele aonde que ele iria oferecer Isaque como sacrifício. Muitas das vezes a provação vem nas nossas vidas e nós ficamos até um pouco confusos. Muitas pessoas podem não ter o discernimento que Abraão teve e pensar: é o próprio diabo que está me tentando, é o próprio inimigo que está me tentando. Mas Abraão, pela fé, ele teve o discernimento. O escritor aos Hebreus escreve dizendo que pela fé Abraão ofereceu Isaque em sacrifício, porque ele sabia que até das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaque. A fé de Abraão foi crescida. Meu irmão, eu já disse aqui que quando o diabo, a serpente, afastou os nossos pais lá no Jardim do Éden, um cordeiro morreu para que eles fossem vestidos e estivessem na presença de Deus. Você, meu irmão, já foi vestido pela glória de Deus, porque você creu no sacrifício de Cristo. Todos nós que temos fé no sangue de Jesus somos restituídos novamente na glória de Deus. E se nós somos restituídos novamente na glória de Deus, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Se o maligno não lhe toca, nada pode acontecer na sua vida pelo maligno, porque tudo que acontecer na sua vida é ordem de Deus. Não adianta pensar que as coisas ruins que acontecerá na sua vida é obra do maligno. Não, é a ação de Deus. O seu coração está sendo provado, o meu coração está sendo provado. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia é clara em dizer: aleluia, o maligno não pode tocar em nós. Aleluia. Deus prova Abraão. Ele pediu algo terrível para Abraão, o filho dele. Abraão, pela fé, vai para o Monte Moriá. E quando ele chega no Monte Moriá, na colina que Deus pede, é este monte. Eu acredito, meu irmão, que o Monte Moriá foi no mesmo lugar aonde foi erigido a cruz de Cristo e Jesus foi crucificado. Glória a Deus, aleluia. Aonde que quando Abraão chega ali, Isaque diz: pai, aqui está nem o cutelo e o fogo, mas cadê o cordeiro?
Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. Quanta provação, meu irmão. Quanta angústia de coração. Quanta tristeza. Quantas aflições. Quantas lágrimas. Quantas noites sem dormir. Eu estou falando aqui, irmão, com gente que tem tristeza que chega a doer por dentro. Mas vai sair essa tristeza em nome de Jesus. Deus proverá para si um cordeiro. Abraão, um homem de fé. Isaac. Meu pai tem fé. Vamos subir. Vai ter um cordeiro lá em cima. Vai ter um cordeiro lá em cima. Quando ele chega lá no local, ele pega e deita Isaac sobre o altar. Era o próprio Isaac que seria o cordeiro. Quando Abraão levanta o cutelo, ele ouve uma voz do céu, o anjo brada e diz: Abraão, Abraão. Versículo de número 23 a 26, a 24. Deus levanta, fala com, versículo 12 e o 13, melhor dizendo. Então disse o anjo: não estenda a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças mal, nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o seu filho, o teu único filho. Você pode estar pensando, pastor, mas o que tem a ver com a minha vida essa história? Deus sabe que você o ama, porque até aqui, com toda tristeza, com toda angústia, com toda aflição, não tem negado o nome dele. Deus sabe que você ama ele, porque Deus prova os nossos corações, meu irmão. Essa situação, esse problema difícil, esta luta, esta angústia, esta aflição, é como se você estivesse sendo provado na fornalha, mas não negou o nome do Senhor. E nesta noite o céu brada ao seu favor. Eu sei que você me ama, não precisa pensar que vai morrer nesta prova, porque eis aí o cordeiro que morreu no seu lugar. Assim, do mesmo jeito que Isaac não morreu, porque quando Deus fala com Abraão, então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um cordeiro preso pelo chifre entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Meu irmão, olha pela fé, Cristo pendurado entre os céus e a terra, morrendo para os meus pecados, ser perdoado, morrendo
morrendo para que o seu pecado fosse perdoado, vertendo o seu sangue para que o meu nome, o teu nome fosse escrito no livro da vida. Aleluia. Você não vai morrer nessa prova. Aleluia. Essa tristeza não vai te matar. Glória. Teve um que deu a vida por você, para que você vivesse. Aleluia. Teve um que deu a vida para que você tenha alegria no coração. Aleluia. E ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Glória. Nós vamos seguir um pouquinho mais, meu irmão. Aleluia. Voltando para o Egito. Graças a Deus. Quando Moisés chega no Egito, Faraó vem falar com ele. O que tem na turba de Faraó? A cabeça de uma serpente. Para onde Moisés vai, Faraó está olhando dele. A serpente também está olhando. Moisés vai para lá, Faraó está olhando. A serpente está olhando. Para onde você vai, a serpente está te olhando. Ao nosso derredor está o diabo, mas ao nosso redor está os anjos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando Moisés diz: olha, deixa que vá o meu povo, para que me sirva, assim diz o Senhor, deixa que o meu povo vá, para oferecer sacrifício para mim no deserto. Quem é o Senhor para que eu deixe aí? Aí Moisés diz: olha, é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Mas o que ele faz? Qual o sinal que ele faz? Deus havia dito: joga a vara no chão, que vai se tornar em copo. Moisés joga lá, pá. Se tornou uma serpente. Todo mundo se assusta. Deus fala para Moisés: pega pela cauda. Ele vai lá e pega a serpente pela cauda. Faraó pega, chama os magos e fala: joga a vara aí. Jogou a vara, se tornou em cobra também. Só que a de Moisés engoliu a deles. Mas se tornou em cobra também. Irmãos, quando eu estava estudando isso, até o Enzo falou: parece que você está meio acabrunhado. Eu estou acabrunhado. Estou. Porque a serpente tem enganado vários pastores nossos. A serpente tem enganado a congregação inteira nossa. Está gravado, vai para o YouTube, eu sei que vai. A serpente tem enganado até campos inteiros com falsos milagres. Ilusionismo do mundo. É forte, mas eu tenho que ganhar. Moisés vai embora. Volta lá, Moisés. Fala para Faraó: deixa meu povo ir. E diga para ele: se ele não deixar meu povo ir, eu vou ferir o Egito com uma praga de piolho. Moisés vai lá. Com uma praga de sangue. A de piolho é a terceira. Ele chega, fala: o que você vai fazer?
toda a água do Egito se torna em sangue. Mago, vem aqui. Os magos fazem também. Toda a água também, porque eles estendem a mão, fica sangue. Que confusão, irmãos, espiritual. Os magos fizeram a mesma coisa que Moisés. Os magos fizeram a mesma coisa que Moisés. Os magos dão bem terreno. Os magos dão prazer terreno. Os magos pregam prosperidade. Quando eu estava analisando isso, você pode dizer, mas já vem o pastor e não está tendo, não tem como, irmão. Tem uma crentalhada que está com os olhos só no reino terreno. Tem uma crentalhada que quando vê, ele pensa que Jesus morreu no Calvário para dar casa para eles. E eles fazem campanha para arrumar uma casa. E o diabo vai lá e dá. E eles acham que é Deus. Mas santidade não tem. Vida com Deus não tem. Só tem glória do mundo. Glória na presença de Deus não tem. Praga da rã. Moisés vai embora. Faraó fica bravo, vai embora. Depois volta, Deus manda, ele volta lá de novo. O que você vai fazer agora, Moisés? Rã vai invadir a sua terra. Até na amassadeira de pão vai ter rã. Os magos fez a mesma coisa. Irmão, para quem não tem discernimento espiritual, pensa que está tudo bem. Para quem não tem discernimento espiritual, pensa que chorar, arrepiar, é cheio de Deus. Cheio, a presença do Espírito Santo faz chorar, faz arrepiar, mas também faz viver em santidade. Faz transformação de caráter. Faz ser amável. Faz ser doce. É uma pessoa transformada. Uma pessoa moldada pelo Espírito Santo. Agora se chora, mas é mais bruto do que um cavalo. Se converta. Se arrepia, mas é cheio de ódio, cheio de rancor, fala palavrão, se converta. Teve um pastor uma vez que foi orar na casa do irmão, e daí deu um chute. Pegou no sofá, xingou um palavrão tão feio, irmão. E continuou falando de mistério, orando dentro da casa do irmão. E o irmão pensou em pastor, vamos parar de orar, porque agora eu já não estou mais ouvindo sua voz, pensou que. Porque ele xingou um palavrão tão feio, irmão, que se eu estiver no meio do mato, eu tenho vergonha de falar. Mas ele xingou. Os magos faz a mesma coisa que Moisés. Mas não tem santidade, não tem gozo na alma,
não tem satisfação em servir a Deus, não tem alegria de ser crente. Parece que ser cristão é um peso. Quando se dispõe para ser crente, é só ir barganha. Deus, você me dá isso que eu te dou isso. Onde já se viu? Certa vez o irmão falei, nós vamos orar tantos dias, mas em favor do quê? Vamos pedir a graça de Deus. Não, mas como assim? Falei, a graça de Deus. Ele falou, não, mas o pastor não vai com um propósito, uma oração. Eu falei, qual o propósito? Ah, vamos com um propósito. Eu falei, qual? Me diga qual. Ah, uma porta aberta. Eu falei, da porta fechada, tem também? Aí ele ficou me olhando assim, né? Como que uma porta aberta, o pastor tem uma porta fechada? Eu falei, irmão, vamos pedir para Deus abrir a porta do céu para nós e fechar a porta do inferno. Porque o caminho largo vai para o inferno, o caminho estreito vai para o céu. Vamos seguir em frente, nós não termina hoje, misericórdia. Já para buscar a Deus, para adorar a Deus, para vir num culto, adorar a Deus, já não vem mais. É só se tiver um propósito. É só se for em favor disso. O salmista Davi, lá na batalha, ele olhou para os montes e clamou na sua alma, como o cervo brama pelas correntes das águas. A minha alma, ó Deus, tem sede de ti. Já não vejo a hora de entrar nos atrios do teu templo e estar na tua presença. Aleluia. Irmão, que não, Deus não só está aqui na igreja não, mas que durante o dia, que nós não vejamos a hora de dobrar o nosso joelho e derramar o nosso coração na presença de Deus, seja na nossa casa, seja no quarto, seja onde for, ou seja na igreja, mas que nós tenha prazer em nossos corações de estar na presença de Deus. Aleluia. Quando a terceira praga, que é a praga do piolho, Faraó chama os magos não conseguem fazer. Aí os magos dizem, olha, isso é dedo de Deus. Agora é dedo de Deus que está agindo aí. Eles não conseguiram fazer. Irmãos, eu estava analisando e Deus falava comigo assim, a Deus, a trajetória do crente, ele passa por todas essas etapas aí. E eu provo. Se ele perseverar, eu vou agir na vida dele. É só eu que posso fazer, mais ninguém. Para muitos aqui o tempo de Deus já chegou na sua vida. Para alguns ainda está lutando, mas persevere. Aleluia. Persevere. Aleluia. Tenha esperança. Glória. Deus agirá ao seu favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmão,
sétima praga da ferida, que havia ferida, tumor em todos os animais, nos homens. Praga de granizo. Chovia granizo do céu e relâmpago corria sobre a terra. Na terra de Gozém estava intacto. O povo estava intacto em Gozém, porque Deus estava guardando Israel no Egito. Aleluia. Meu irmão, as coisas que acontecem no mundo, se você continuar fiel a Deus, elas não vão te atingir. Você verá 10.000 caindo à sua direita e 1.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Glória a Deus. Glória. Aí chega a nona praga, a praga da escuridão. Havia treva no Egito que nenhum poderia enxergar o outro. Todo mundo pensou que era noite só, dormindo, nem levantou. Mas em Gozém, o dia e a noite continuavam naturalmente. Irmão, eu lembro disso, eu falei, meu Jesus, o mundo está em trevas. Aleluia. Mas a luz de Cristo está sobre mim e em você. Aleluia. O mundo olha para nós e não consegue enxergar a razão e o motivo de nós pegar a Bíblia e vir para a igreja. Mas a luz de Cristo está sobre você. Amém. Isaías 61 diz: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vai raiando sobre ti. Enquanto o mundo mergulha na treva, treva espiritual, densas trevas, a luz de Cristo cresce dia após dia sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós podemos cantar até aquele hino, quer na prova, quer nas lutas, a igreja segue caminhando, porque nós temos a luz que traria a nossa jornada espiritual sobre essa terra. Aleluia. A 10ª praga, Deus fala para Moisés a morte dos filhos mais velhos do Egito, a morte também até dos animais. Eu vou matar o primogênito de toda a casa. Mas para isso, Moisés, diga para o povo de Israel preparar um cordeiro no primeiro mês. Esse ano será o primeiro mês. O mês, no capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro. Obrigado, irmão. Para a sua família, um cordeiro para cada casa. E Deus já havia dito para Moisés: desta vez Ele vai deixar vocês sair. Desta vez Ele não vai poder segurar vocês mais. Diz que é o mês de Abib. Era desde o dia 10,
separou o cordeiro ou um cabrito, sem mancha, sem defeito. E era para deixar guardado aquele cabrito, aquele cordeiro. No dia 14